Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor é Deus. Essa é uma afirmação fundamental, verdadeira, obviamente, e que tem implicações para tudo. O Senhor é Deus não significa que apenas nos momentos bons, fáceis da vida, Ele é Deus. Significa que Ele é Deus mesmo. Essa convicção, inclusive, está tão presente no coração daqueles que criam no Senhor no passado, que quando coisas ruins aconteciam, sabiam que era por alguma razão relacionada a Deus. Ou seja, ou Deus estava castigando, ou Deus ele estava manifestando para as pessoas o seu juízo. Ou seja, ou era uma relação pública ou era uma relação particular, ou Deus estava mostrando sua insatisfação para um grupo específico, ou mesmo para um grupo maior. Deus é o Senhor. Por isso que quando no Salmo 74, Asaf está diante de um momento difícil do povo do Senhor, ele pergunta: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra a ovelha do teu pasto? Ou seja, ele vê a situação difícil e ele entende que Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus de tudo, é o soberano, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor está na frente. E então, se está acontecendo isso conosco, tem alguma coisa, tem alguma razão. Então, ele sempre associa. Isso é bom porque, inclusive, isso mostra que ele tinha uma plena confiança no poder e na soberania de Deus. Você tem essa plena confiança no poder e na soberania de Deus? A gente tem a impressão que em nossos dias a soberania de Deus ela se tornou apenas uma doutrina para ser estudada nas academias. Ela não tem muitas aplicações. A gente vê isso no comportamento, principalmente relacionado à administração das denominações. Normalmente, elas possuem uma série de problemas. Então, a dúvida de que Deus está no controle. Por exemplo, vamos ter eleição em 2022. Como é que os cristãos vão se comportar? Será que eles confiam que o Senhor é Deus e que Ele coloca quem Ele quer? É claro que isso não anula a sua responsabilidade. Você não vai simplesmente votar em qualquer um. Mas a confiança de que o Senhor é Deus implica em realmente saber que a vida está nas mãos do Senhor e que nada pode impedir. Tanto é que, veja, Judá está passando por um problema. Qual é o questionamento de Asaf? Senhor, por que não rejeitaste? Ou seja, por que o Senhor deixou isso acontecer? Né? Por que o Senhor nos entregou aos inimigos? Então tem uma razão. E uma razão relacionada a Deus. Não é obra do acaso, não é simplesmente por nada. Tem alguma razão. Deus está fazendo alguma coisa? Deus está purificando o seu povo? Deus está castigando? Deus está fazendo o quê? O que ele quer saber o que está acontecendo? E vai discorrendo neste Salmo 74, como está a situação deles, né? Como está a situação do povo diante dos adversários. Versículo 4 ele diz: os teus adversários bramam no lugar das assembleias e altenham o seu próprio símbolo. Ou seja, e aí ele começa a mostrar que não só o povo do Senhor havia sofrido os danos do ataque do inimigo, mas tudo relacionado a Deus, a assembleia, o culto, os símbolos, ou seja, pense em tudo aquilo relacionado ao culto ao Senhor, a arca, tudo relacionado ao templo, os objetos de culto, todos os objetos e tudo relacionado, inclusive as pessoas como os sacerdotes, os levitas, também haviam sofrido os danos disso. E por isso que então ele está mais perplexo ainda. Senhor, é o teu nome. É o teu nome que está sendo blasfemado. Versículo 10 ele diz: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Porque quando os povos tomavam outro, eles costumavam blasfemar os deuses, né, destes povos derrotados. Então ele está questionando: até quando, Senhor, é que o inimigo vai blasfemar o teu nome? E aí vem um ponto fundamental. Veja, primeiro nós vimos, Asaf tem uma completa confiança na soberania de Deus. Se está acontecendo uma coisa ruim, é porque Deus entregou o povo nas mãos dos inimigos. Ou seja, ele tem uma certeza de que o Senhor é Deus e que nada acontece sem que seja da sua vontade. Ou seja, Deus, por alguma razão, está deixando isso acontecer. Tem que estar no controle do Senhor. Uma outra questão é que ele mostra o zelo pelo nome de Deus. Senhor, é o teu nome que eles afrontam, é o teu nome que eles simplesmente blasfemam.
Então, não é só a gente, não é só um problema conosco, é um problema relacionado ao Senhor, porque os inimigos se voltam contra Deus. E Jesus disse isso, que se odiassem Jesus, odiariam seus discípulos. Então, não tem como separar. Se fazem mal àqueles que amam ao Senhor, é porque odeiam o próprio Senhor deles. Sempre tem que ter uma relação, sempre. Jesus disse que existe o trigo e o joio, não tem um terceiro grupo. É trigo ou é joio. Então, Deus está sempre sendo afrontado quando o povo do Senhor está sendo maltratado, quando ele está sendo perseguido, quando ele está sendo vilipendiado. Então, há uma associação. E o salmista, ele está também pensando no nome do Senhor. É claro que eles vão sofrendo os danos e vão contando, Senhor, olha o que está acontecendo conosco. Mas também, Senhor, o teu nome, Senhor. Ele diz isso ainda, versículo 18. Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. E o 22. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio tem afrontado todos os dias. Senhor, não tem a ver apenas com a gente, tem a ver contigo. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é o estandarte do Senhor, né? A igreja, ela é o instrumento de Deus, é no meio dela que Deus habita, é no meio da igreja que o nome do Senhor se encontra. Então há uma relação entre o que acontece com a igreja e com o próprio Deus. Não que Deus possa simplesmente ser afrontado gratuitamente por qualquer um, mas é porque o nome do Senhor está na igreja. E se então fazem mal à igreja, fazem mal ao Senhor. Isso deve dar a você também uma outra segurança. É que Deus ama a sua igreja, colocou o seu nome nela. Então, portanto, tudo o que acontece com ela tem a ver com o próprio Senhor. Isso significa que nós podemos lançar sobre ele as nossas necessidades, nossas angústias, o que acontece, dizer, Senhor, olha o que estão fazendo conosco. Simplesmente porque pertencemos a Ti. E colocar diante de Deus, então, as necessidades, sabendo que o Senhor está a par de tudo, o Senhor está vendo, tem seus propósitos, mas ao mesmo tempo clamar, porque inclusive o nome de Deus está no meio da igreja. Então, nisso, nós glorificamos a Deus pelo zelo pelo nome de Deus. Senhor, não deixe que eles blasfemem o teu nome. Não deixe que eles falem contra o Senhor, como se o Senhor simplesmente não tivesse poder para reagir, como se o Senhor não pudesse fazer nada. Coloca tudo diante de Deus. Isso é importante na relação social em geral. Você precisa colocar as coisas diante do Senhor. Não haja como se Deus não tivesse controle do mundo. Mesmo com toda essa maldade, as coisas ruins que acontecem, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele tem os seus propósitos, que muitas vezes vão além da nossa compreensão momentânea, que muitas vezes podem não ser percebidos. Mas Deus é Deus. Então coloca, Senhor, Tu sabes o que faz. Tu sabes de tudo o que acontece. Até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Ó Deus, manifesta a Tua graça. Isso aconteceu também no período do rei Ezequias. Em Isaías, capítulo 36, nós temos o Senaqueribe invadindo Judá. E ele não só vai invadir Judá, mas vai tentar tomar Jerusalém. E ele faz isso afrontando mesmo. Afrontando. Ele abre o verbo falando contra o Senhor. Dizendo que Deus não tinha poder nenhum, capacidade nenhum de livrá-los da mão dos inimigos. Versículo 18, ele diz, não vos engane Ezequias, dizendo, isso é já o Rabsaque falando para o povo, para que o povo não confiasse no seu rei, porque o Senaqueribe, o rei da Síria, ele iria com certeza vencer Jerusalém. E ele então começa a falar, não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ou seja, ele comparou o rei de Israel com qualquer outro deus. O Deus de Israel, melhor dizendo, com qualquer outro deus. Ele humilhou a Deus. E então Ezequias, depois de ouvir tudo isso, o povo também, ninguém falou nada. A ordem foi, fiquem calados, deixa eles afrontarem, deixa eles falarem tudo o que eles quiserem. Ninguém diz nada. Ele clama a Deus. Ele clama. Capítulo 37, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo,
Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Não sei, estava só atacando Judá, não. Estava afrontando o Deus de Judá. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão a obra da mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Convicção que Deus é Deus. Convicção de que Ele não é só mais um Deus feito pela mão dos homens. Ele é realmente Deus. E Deus ouve a oração de Ezequias. E diz já no capítulo 37, versículo 36, que então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Deus mesmo mandou o anjo matar os inimigos de Israel. Porque Deus é Deus. Ele não é igual aos outros deuses feitos pelas mãos dos homens. Ele é o verdadeiro Deus. Então confie no Deus que tem o controle sobre tudo, para que você descanse o seu coração em toda e qualquer situação. E então glorifique a Deus na sua vida. Confiança é fundamental. Deus é Deus. Não há outro além dele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Queremos agradecer por tudo. Colocamos nossas vidas nas tuas mãos, porque, Senhor, tu és o Deus de toda a terra. Não há outro além de ti. Portanto, colocamos sempre as situações adversas também. Olha, Deus, os inimigos que nos afrontam. Olha, Senhor, Deus, aqueles que são adversários de nossas almas. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado na tua vitória sobre os inimigos. E honrado, Senhor Deus, naqueles que se achegam a ti. Que o Senhor nos ajude a ser firmes e fortes, e a perseverar, sabendo que o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.